E apita o árbitro! Fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e connosco tenho o nosso já habitual painel, que é composto por Ricardo Quinteiro, Diogo Sousa, José Saraiva e Afonso Couto. Numa semana em que a emoção não faltou, tivemos o regresso dos campeonatos e das competições europeias. Comecemos então por aí. Ricardo, achas que depois da derrota por 2-0 frente ao Chelsea, o Porto ainda tem hipótese de sonhar com as meias finais da Champions? Boa noite a todos, maltinha. Espero que estejam todos bem aqui lá em casa. É uma boa pergunta, João. Se o Porto ainda tem possibilidades de passar. Este Porto do Sérgio Conceição tem mostrado ao longo destes últimos anos bastante resiliência e capacidade de superação em momentos decisivos. Os exemplos são mais que muitos. Mas julgo que este é talvez o maior desafio para o Sérgio Conceição e para o Porto nestas 4 épocas que já leva no comando técnico do Futebol Clube do Porto. Eu julgo que é muito difícil mesmo, porque a vantagem do Chelsea é significativa, até porque eu, quando estava a ver o jogo, estava a sentir o Porto até bastante, em alguns momentos, por cima do jogo. Há ali um lance que me deixou algumas dúvidas de penalidade, ainda que eu acho que, bem vistas as coisas, foi fora da área, do Marega. Mas isso poderia ter lançado a eliminatória, sem dúvida. Mas depois, infelizmente, aquele erro do Tecatito, que naquela fração de segundos ele tinha baixado para a lateral poucos minutos antes, creio, 2 minutos antes, e isso talvez tenha, essa fração de segundo o tenha penalizado, porque ainda não se tinha percebido bem que estava à lateral. E o Chelsea aproveitou bem e fez o 2-0. Mas estou expectante, acima de tudo estou expectante. Acho que o Porto tem muita qualidade, tem muita força, muita vontade de ganhar. E quem fez a exibição que o Porto fez, tanto no Dragão como especialmente em Turim, eu acho que tem a obrigação e tem o direito de sonhar. Mas não me parece fácil, como é lógico. Muito bem. Diogo, agora passamos a ti. Quando fizeste o rescaldo do jogo, lá em direto na nossa página com o Afonso, ambos concordaram que o Porto foi dominante durante todo o jogo e apresentou um futebol até, digamos, vistoso. Já contra o Tondela, a equipa não fez um jogo tão bonito, mas foi mais eficaz, e com as devidas comparações feitas entre Tondela e Chelsea, percebemos que o Porto sente-se mais confortável num modelo de jogo não tão bonito, do futebol espetáculo, mas mais num modelo em que o que importa é o resultado e a eficácia. Acreditas que este Porto e o sucesso deste Porto passa por jogar bem e não por jogar bonito? Boa noite a todos. João, acho que são dois jogos completamente diferentes e com histórias diferentes. Com o Chelsea, acho que o Porto foi obviamente penalizado pelos erros individuais que cometeu, que ainda não tinha cometido nesta campanha, e por isso é que o Porto tinha muitos poucos golos sofridos. E pronto, acabaram por ocorrer neste jogo. Mas o que aconteceu é que eu acho que o jogo foi muito bem estudado por parte do treinador do Chelsea, porque incutiu no jogo que o Porto jogasse da forma que menos se sente confortável, que é ter que assumir o jogo, ter que ter bola, ter que ter posse de bola, ter que ser o Porto a criar oportunidades e não a viver das oportunidades que são dadas pelo adversário, como ao contrário do que aconteceu com o jogo das Juventus. E portanto, por isso é que eu acho que são realidades completamente diferentes, e acho que o Porto vai ter muito mais dificuldades agora, porque o Chelsea está confortável, sabe como é que o Porto gosta de jogar e sabe como é que tem de jogar para não dar oportunidades ao Porto de jogar, nomeadamente contra-ataque.
e portanto vai ser uma situação bastante complicada. Relativamente ao jogo do campeonato, bastante diferente. Foi um jogo muito pobre, quer por parte do Porto, quer por parte do Tondela. Basicamente sobressaem as oportunidades, aliás, sobressaem os golos marcados pelo Porto. O Porto no início do jogo com muita dificuldade em criar perigo, em ligar a defesa e o ataque, mas depois um bom lance por parte do Pep e o Tony Martínez foi bastante capaz e fez um gol muito competente. E depois na segunda parte tivemos mais uma boa jogada que resultou em gol e acho que dá para resumir assim o jogo. Mas o importante para o Porto, eu acredito que tenham sido os 3 pontos, principalmente tendo em conta o resultado dos adversários. Zé, o Sérgio Conceição optou por escolher para a frente de ataque Evanilson e Tony Martínez, dois jogadores que não são uma aposta constante do treinador do Futebol Clube do Porto. E em primeiro lugar, o que é que achaste desta dupla, que já pela segunda vez utilizada no campeonato e pela segunda vez dá bom resultado. O Porto acaba por vencer o jogo com um golo de um dos dois atacantes. E se gostaste desta dupla e que características vês de diferentes deles para Marega e Taremi, e se não deveriam ser mais aposta de Sérgio Conceição nesta equipa? Olá, boa noite a todos. Quanto ao Evanilson e ao Tony Martínez, eu julgo que eles já tinham jogado juntos quando o Porto perdeu com o Passos Ferreira. Julgo que foi aí que eles estrearam juntos. Não posso estar a errar, mas acho que sim. Eu acho que são bastante diferentes daquilo que são o Marega e o Taremi. Desde logo porque nenhum deles sabe fazer bem a ligação que o Taremi faz. O Taremi consegue jogar quase como um segundo avançado ao médio ofensivo, liga muito bem entre setores, é muito inteligente com a bola nos pés e mesmo sem bola. O Evanilson e o Tony Martínez são dois avançados da área, bons a finalizar. O Evanilson muito voluntarioso a defender, às vezes quase o víamos no meio campo a desarmar os adversários. Fisicamente o Evanilson é também muito forte, como é o Marega. Mas julgo que falta ali algum requinte técnico, algum requinte de posicionamentos, de procura de espaços que o Taremi sabe muito bem acrescentar, e o Marega depois é muito forte na profundidade e acho que é mais forte do que qualquer um deles. Portanto, eu acho que esta alteração foi sobretudo devido ao desgaste do jogo da Champions, como é lógico, e aí demonstra que o Sérgio Conceição é um treinador inteligente, porque sabe perfeitamente que se jogar sempre os mesmos 11, com os jogos à quarta e ao domingo sucessivamente, eventualmente vai perder pontos no campeonato, e isso é coisa que o Porto não se pode dar ao luxo nesta fase, sobretudo quando está em franco crescimento e o Sporting está a demonstrar muitas fragilidades, muitas fraquezas. Portanto, eu acho que pode ser uma dupla a repetir. Também o Tondela é um adversário que, embora seja aguerrido e se bata bem, tem ali muitas fragilidades. Quer dizer, por muito que seja de salientar a boa campanha que tem feito em casa, o Tondela é uma equipa que defensivamente deixa muito a desejar, na minha opinião. Tem um meio campo até interessante, ali com o João Pedro, que é um bom jogador. Tem o Mário Gonçalves, que é um bom jogador, mas que se tocou na bola 3 vezes foi muito. Tem extremos rápidos, se bem que o Salvador Agra corre muito, mas isto não é atletismo, quer dizer, não é o tartan, como diz o Jorge Jesus. É preciso fazer alguma coisa com bola. E portanto o Porto mereceu é mais que merecida a vitória do Porto em Tondela. O Tondela até jogou pior do que eu tinha visto em jogos anteriores, nomeadamente com o Sporting em casa. E estas alterações não fizeram diferença. Fizeram diferença sim em termos de desgaste da equipa, que foi menor, e portanto o Porto está mais fresco, tem um plantel mais fresco para atacar nos próximos jogos. Só fazer aqui uma pequena correção, Zé, que eu afirmei que esta dupla tinha dado pela segunda vez resultado, porque a primeira vez que estrearam-se no campeonato os dois juntos foi no jogo contra o Gil Vicente, que o Porto até acaba por vencer por 1-0 com o gol do Evanilson na altura. Pronto. Ok. Pensei que tinha sido com o Passos. Com o Passos acho que o Tony Martínez jogou, mas já não sei. Couto, passamos então agora a ti. Em conferência de imprensa, o Sérgio Conceição afirmou que escolheu este 11 não por estar a poupar para o jogo do Chelsea, mas sim por acreditar que era a equipa que lhe dava mais garantias para vencer o Tondela. Acreditas neste discurso ou achas que Sérgio Conceição acaba por dizer isto também para não desmotivar a sua equipa e de algum modo para, digamos, ficar bonito na fotografia? Boa noite a todos. Sim, em relação à tua questão, acho que obviamente que o Sérgio Conceição tentou de alguma forma gerir a condição física dos seus jogadores. O que, diga-se de passagem, é algo que é normal em qualquer equipa que chegue a esta fase da época a competir em mais do que uma frente, não é? Portanto,
E sem dúvida que neste jogo houve uma cota parte de poupança, ainda que não seja, ainda que não seja pela esta variação na frente de ataque, ou seja, colocando o Tony e o Evan Nilsson, que obrigou o Porto se calhar a jogar de uma forma diferente do que estar com Taremi e Marega, que são os habituais titulares, mas que ainda assim mostrou que o Porto foi capaz de, rodando na frente, obter um bom resultado em Tondela, que, relembro, tem grande parte dos seus pontos conquistados em casa, é sempre uma equipa difícil, e o Porto acabou por ter um jogo bastante tranquilo, também motivado, lá está, desta mudança tática, poder trazer uma variação nas dinâmicas habituais do Porto, nomeadamente em ter um Tony Martínez, que é se calhar um avançado que, em vez de esticar como é o Marega, esticar na profundidade e se calhar uma equipa em bloco baixo, não é tão favorável para esse tipo de jogo e acaba por a equipa estar mais ligada e por ter controlado de certa forma o jogo de forma tranquila, com posse, por ter introduzido esta nuance. Ou seja, isto mostra também outra coisa, que é o Porto tem mais jogadores do que se calhar aparenta pelas decisões, que Sérgio Conceição vai tomando. Ou seja, vemos que foi capaz de mudar a frente de ataque completamente e o Porto ter sucesso de qualquer forma. O que vem um bocado a contrastar com aquilo que foi a opção do Sérgio na Champions, de apenas colocar em campo 3 jogadores aos 82 minutos, algo que até acabou por se refletir um bocadinho naquele fim de jogo do Porto. Mas, por exemplo, também a tal presença do Grujic em vez do Sérgio Oliveira. O Grujic é um jogador, e lá está, eu aqui se calhar até abriria espaço depois até para ouvir a opinião do Diogo em relação a isto, que é a questão do Fábio Vieira, não é? Porque o Fábio Vieira podia ser perfeitamente um jogador que merece, e, por exemplo, no jogo de Santa Clara, em que o Porto teve claras dificuldades para desobstruir tanto a linha defensiva do Santa Clara, foi um jogo difícil para o Porto, e quando entra o Fábio Vieira nota-se muito maior fluidez do jogo do Porto, algo que se calhar com o Grujic se perde, e mesmo em relação ao Sérgio Oliveira, porque o Grujic é um jogador que acaba por dar muita consistência defensiva, mas em termos de fluidez de jogo ofensivo acaba por não ser um jogador tão preponderante, mas no fundo é o que eu acho isto. Portanto, ou seja, foi claramente para poupar, mas houve aqui uma tentativa de com estes jogadores, fazer variar um bocadinho a dinâmica do jogo, sobretudo na frente, onde o Tony Martínez e o Evan Nilsson trazem opções diferentes daquelas que Marega e Taremi oferecem ao jogo. Muito bem. Diogo, queres falar então sobre o Fábio Vieira? Sim, acho que o Couto pegou num aspecto relevante. Eu, quando estava a pensar no 11 do Porto para o jogo com o Chelsea, achava mesmo que, porque o Sérgio teria que obrigatoriamente mexer na equipa, porque o Taremi e o Sérgio Oliveira estavam indisponíveis, e portanto eu achei que ia assumir seria o Fábio Vieira e o Tony Martínez. Achei que era os que mais se enquadrariam no que a equipa precisava, mas não, o Sérgio acabou por apostar no Luís Dias e no Grujic, e por isso é que eu acho que o Sérgio quis mais uma vez tentar jogar muito no contra-ataque, muito expectante, e aproveitar os erros do adversário. Só que o Chelsea não quis assumir o jogo, e portanto o Chelsea, não querendo assumir o jogo, e com os jogadores que o Sérgio colocou em campo, as coisas tornaram-se obviamente mais complicadas, e depois isso manda aos erros individuais. A situação mais difícil ficou porque o Porto não tinha em campo jogadores capazes de assumir o jogo e de ir atrás do resultado. E portanto acredito que para este segundo jogo um jogador como o Fábio Vieira seria relevante, nomeadamente para o Porto ter mais posse, para o Porto conseguir variar mais o jogo entre flancos, para ter mais fluidez e imprevisibilidade. Mas vamos ver. Muito bem. Algum de vocês quer responder ou podemos passar então ao próximo tema? Não? Então passamos agora ao jogo do Benfica. O Benfica que venceu o Paços de Ferreira por 5-0. Um jogo que ficou marcado também logo desde o início pela expulsão de Eustáquio, que muda completamente o jogo. Começamos então por falar sobre Seferovic, Ricardo. Seferovic, amado por uns, odiado por outros, acaba por fazer uma exibição de sonho neste jogo frente ao Paços de Ferreira. Faz 2 golos, 2 assistências, ainda oferece 2 golos cantados a Waldschmidt, que parece ter alguma alergia à baliza, e acaba por falhar assim 2 golos meio que escandalosamente. Mas este Seferovic é um jogador de momentos, que tanto aparece em modo, digamos, quase de Deus, como falha golos de baliza aberta. O que é que falta ao Seferovic para conseguir ser um jogador mais constante
e para conseguir manter este ritmo, ou mesmo um bocado inferior, conseguir manter um ritmo aceitável durante toda a época? Eu acho que o Seferovic é um menino especial, em primeiro lugar, porque ele não é um jogador, mais do que um jogador de momentos, acho que é mais um jogador de épocas. Se fizermos uma retrospectiva daquilo que foi o Seferovic no Benfica, eh, a primeira época dele, eu lembro-me que ele começa muito bem mesmo, marca vários golos seguidos, até participa com golos na vitória da Supertaça, julgo eu na altura, sobre o Braga. E teve um início de época fulgurante, esperava-se o melhor dele, e depois foi caindo. E depois só ressuscitou, quando já ninguém esperava, com Bruno Lage, onde chegou a ser o melhor marcador dessa época. Na altura tinha um assistente muito bom para aquilo que é o futebol português, que é o João Félix, que na altura fizeram uma parceria extraordinária, que se materializou em muitos golos. E entretanto voltou a cair, também apareceu o Vinícius, e no ano passado teve uma época mais apagada. Este ano, com a chegada do Jesus, eu creio que o Seferovic desde o início foi uma aposta do Jesus, pelo menos em relação ao Vinícius, não é? Naturalmente. Depois esperava-se muito do Darwin, que não, que é outro rapazinho que agora chora e tal, e acho bem, pronto, emocionar-se com as coisas. Um gajo que custou 24 milhões vindo da segunda Liga Espanhola e pedirem-lhe o mundo, é normal que depois se emocione e que o rendimento nem sempre seja o mais desejado. Mas eu relembro que Seferovic foi a aposta logo com o PAOK, o que revelava já na altura que era um jogador de eleição para o Jesus. E ainda tínhamos Vinícius no Benfica, o Darwin estava a aparecer e tudo mais. Mas eu julgo que o Seferovic é um jogador de qualidade. Não, tendo a discordar em parte quando se diz que é um jogador inconstante, porque eu acho que ele é constante no bom e no pior. Quando é para ser um aleijado e falhar 4 ou 5 oportunidades em cada jogo, jornada após jornada, também ele diz presente. E quando é para também fazer estas sendas de golos marcados, ele também tem dado resposta. Ou seja, eu acho que é um jogador, se o avançado por si só já é uma posição que tendencialmente vive muito da confiança e quer pessoal, quer da equipa e de quem o mete lá dentro. Acho que no Seferovic essa característica é gritante. Tipo, o Seferovic tendo confiança e começando a marcar golos, as oportunidades começam aquelas bolas que antigamente iam sempre parar para a bancada ou não darem nada, ou tropeçar, como lembro-me na Supertaça, até há vários memes disso, ele a tropeçar na bola e coisas desse género. Depois Quase como o Giovanni ontem no final da partida. deu uma de Brian, que é sempre bonito de se ver quando o fantasma volta a aparecer, mas já lá vamos, acho eu. Acho que já vou dizer que não percebo nadinha de futebol. Já lá iremos. Que eu cada vez percebo menos desta merda, é impressionante. Mas sim, acho que o Seferovic com confiança mostra logo outra sagacidade, como diz o Cândido Costa, na busca da bola. E acho que sim, acho que temos aí jogador. Acho que é muito provável que seja novamente o melhor marcador da Liga, até atendendo ao crescente que tem sido esta segunda volta, no fundo. E porque é treinado pelo Sim, Jesus também, isso não é? isso aí é óbvio, não é? Quer dizer, o estranho é um jogador do Jesus não ser o melhor marcador. Até porque é o melhor treinador do mundo, na cabeça dele. E portanto, quer dizer, nem há dúvidas sobre isso.
E segundo o próprio, todos os avançados com ele marcam pelo menos 30 golos por época, por isso ainda vamos ver Seferovic a marcar muito. E é porque não estou a marcar penaltis este ano ao Benfica, senão já é nos 40 e tal. Estás a brincar? Ok, Jesus é Jesus. Uma lêndia do Muito bem. futebol português. Falando então aqui, já que estamos a falar de Jorge Jesus, Couto, Jorge Jesus volta a optar então pela tática do 3-4-3, utilizando Vertonghen como central no sistema de 3 centrais, juntamente com Otamendi e Lucas Veríssimo. Do que tens visto deste Benfica, qual é o sistema em que tens mais gostado de ver a equipa de Jorge Jesus? Num 3-4-3 ou no habitual 4-4-2? Temos visto que o Benfica tem jogado mais em 4-4-2, aproveitando certos jogos e certas equipas para trabalhar também este sistema de 3 centrais. Pronto, o que eu acho que é mais importante perceber e perceber o porquê deste Benfica ser um Benfica completamente diferente daquilo que mostrou ser na primeira parte da época, é também fruto do Benfica estar ausente de todas as outras competições, portanto estar apenas a lutar pela Liga, ou seja, o que é que isto dá? Permite ao treinador ter uma semana para trabalhar com os seus jogadores, para trabalhar, para consolidar certos aspectos que estava a ser muito difícil de trabalhar, nomeadamente no setor defensivo, e obviamente que a vinda do Lucas Veríssimo acaba por ser decisiva para trazer consistência defensiva a este Benfica, e obviamente o Benfica tem 3 grandes centrais que com o passar do tempo estão cada vez mais rotinados, são centrais bastante imponentes nos duelos, portanto, e como estão cada vez mais rotinados, também podemos ver que, utilizando um sistema de 3, o Benfica consegue, por exemplo, libertar o Weigl para criar em terrenos mais avançados, ou seja, ter um Weigl mais próximo do último terço, porque os centrais do Benfica saem bem com bola. E depois, por outro lado, permite ao Benfica jogar com eficácia em bloco alto, porque era algo que o Benfica estava a revelar sérias dificuldades, muitas vezes a jogar com equipas mais fracas. Portanto, o Benfica a sofrer bastante no contrapé, por os centrais não estarem rotinados e não haver uma dinâmica que permitisse contrabalançar estes ataques do adversário. Por outro lado, vemos também o Benfica, e neste jogo com o Passos Ferreira, obviamente mais um jogo marcado claramente por uma expulsão na primeira parte, que obviamente altera todo aquilo que poderia vir a ser o jogo, mas o Benfica, a partir... Depois de uma entrada assassina, Diz. Depois de uma entrada assassina, estavas à Mas eu espera. não estou a questionar a expulsão, simplesmente é um facto que a expulsão altera o jogo, e sendo... Estou só a antecipar que eu já sei para onde é que tu gostas de ir. Portanto, estou só a antecipar, não é nada. Mas eu não é para onde é que eu queria ir, então. Já agora podes-me Estás a completar. falar que o Benfica só ganha porque tem expulsões nos últimos jogos. Tu estavas comigo, nós nem vimos o jogo. Tu estavas comigo quando isso aconteceu e disseste: mais um jogo em que o Benfica... Não, eu disse assim, nos últimos 4 jogos, eu estava ali no goal point, a estatística é que nos últimos 4 jogos o Benfica teve 3 expulsões da primeira parte. É um facto, não estou aqui a questionar se foram se foram boas expulsões ou más expulsões, isso não interessa. O que interessa é que qualquer expulsão, muito menos numa equipa teoricamente mais fraca, tem um efeito obviamente no restante do jogo. Não estou a fazer qualquer juízo sobre o lance em específico. O que é verdade é que o Benfica, e continuando aquilo que eu estava a dizer, vimos também um Benfica muito próximo, muito forte na reação à perda de bola, muito forte a pressionar. Vimos um Taarabt mais intenso. Eu sei que tu não gostas do Taarabt e provavelmente vais continuar a dizer que o Taarabt é isto tu, Ricardo, não é? Que disseste que não gostas muito. Por ti o Taarabt nunca vai jogar bem, mas é verdade que o Taarabt joga bem. Mas o Taarabt faz uma jogada genial, como já fez várias, tipo ele a fazer túneis e aquelas brincadeiras dele típicas de futebol de rua que eu também as faço. O gajo é genial, mas depois são erros atrás de erros. Mas tem É só isso. Agora ele tem rasgos, tem. Isso não, mas não é rasgos. Estamos a falar de um jogador que nos últimos jogos tem tido apresentado uma boa regularidade, tem feito bons jogos, é um jogador que está mais intenso, assim como o Weigl. Quanto à regularidade, concordo. Quanto à regularidade, concordo, que eu acho que ele é regularmente mau. Até aí estamos de acordo. Se é a tua capacidade, portanto, não consegues reconhecer quando o jogador joga bem, portanto tens aí um ódio de estimação eu sou o primeiro a dizer que eu compreendo. Pronto.
é como é, também não te vou conseguir convencer do contrário. É verdade, e que, voltando àquilo que eu estava a dizer, o Benfica a mostrar-se também muito forte na seleção à perda. Aliás, o segundo golo portanto, na sequência de uma recuperação rápida, em que Diogo Gonçalves depois finaliza bem, o Benfica reage bem à perda, o Passos Ferreira sendo uma equipa que estava a tentar sair a jogar, obviamente que o Benfica assim em bloco alto a dificultar, e portanto o Benfica faz um bom jogo em 3-4-3. Vemos um Benfica, obviamente, como eu digo, a importância de ter tempo para trabalhar e para ter várias soluções. Acredito que o Benfica vai apresentar este 3-4-3 mais vezes neste campeonato, nomeadamente, provavelmente com o Sporting será este o modelo que vamos ver da parte de Jorge Jesus, porque é um modelo que tem-se visto que é utilizado em jogos de maior dificuldade, como era também o jogo de Passos Ferreira. Portanto, eu acho que o Benfica, se tiver esta flexibilidade, tem jogadores à disposição, tem 3 grandes centrais em quem pode confiar para esse sistema de 3, tem um Diogo Gonçalves cada vez mais confortável à direita, e portanto o Benfica pode gerir estes dois modelos da forma que entender, conforme o adversário. Olha, mas isto é tudo muito bonito, mas a pergunta que fica é, mas o Eustáquio foi multado pelo Presidente ou não? Alguém sabe como é que acabou? Eu acho que ia ser o Jesus a decidir esse tipo de problema. Essas tiradas do Jesus, pronto, já se sabe. Parece a gozar, isso já parece a gozar. E no fundo há lá de chegar a casa e rir-se. de protagonismo. Provavelmente sim. Muito bem. Zé, o Couto já falou aqui um bocadinho sobre o Taarabt e infelizmente para os bares de Lisboa, Taarabt parece que tem-se lembrado nos últimos tempos que afinal é jogador de futebol e que precisa dedicar-se aos treinos e tem começado... Os bares estão fechados, mano. Não, mas já há algum tempo que ele se lembrou que era jogador de futebol, por isso Estás a ver? Pô, depois já a não perda sou já é só eu. significativa. Estás a ver a pergunta do moderador. Depois não sou só eu. Não gosto do homem. Há todo um passado reconhecido de Taarabt, isso é inegável. Seja ele bom jogador ou não. Nada implica, não tem nenhuma implicação. Mas temos visto que o aumento de rendimento do Taarabt tem também sido o aumento de rendimento de toda a equipa do Benfica. Achas que isso tem alguma influência direta ou não será apenas uma coincidência? Digo o contrário, digo que o aumento ou seja, o aumento da qualidade de jogo da equipa é que ajuda o aumento de qualidade de jogo do Taarabt individualmente, como ajuda o aumento de qualidade de jogo do Otamendi, que começou a época francamente mal e está agora a provar ser um ótimo central, que já se sabia, não era preciso provar, mas está agora a jogar a esse nível. O Seferovic igual, não jogava nada no início, agora já é um bom jogador. Portanto, isto é como tudo, a equipa quando joga bem, todos jogam bem. E até o que era o pior jogador há 6 meses, agora é o melhor marcador da Liga. Ou um dos melhores, empatado com outro. Eu acho que... Eu também não acredito nesses sebastianismos de que isto é por causa do Jesus ter posto o Elton Leite em vez do Vlaco Dimos, agora já não sofrem golos, ou agora chegou o Lucas Veríssimo diretamente do Brasil, já não sofrem golos. Também acho que não é por aí, acho que vemos que o Sporting, com a mesma defesa, tanto teve não sei quantos jogos sem sofrer golos, como agora sofreu um gol do penúltimo classificado, ou antepenúltimo, já tinha sofrido contra o Moreirense aos 90 minutos. Quando a equipa joga bem, todos jogam bem. Quando a equipa joga mal, todas as defesas parecem de papel, não obstante terem lá jogadores de classe mundial. É uma questão de dinâmica coletiva. O Jesus tem sabido, parece que com a pandemia já passou, não é? Durou 4 meses, porque já vamos em 4. Começou num, 2, 2,5, agora já devíamos ir em 4. Já passou esse período conturbado da pandemia no Benfica. Felizmente, não é? Nós podemos ser do clube ou não, mas nunca podemos desejar danos à integridade física dos jogadores. Felizmente já passou a pandemia no Benfica. Parece que ultimamente estão a começar a ver. Não é pandemia que ele diz. Não percebi. Não, mas desculpa, eu gosto de falar português. Estás a julgar o homem. É uma coisa que eu tenho. Ele não diz pandemia. E acho que o Benfica finalmente está a mostrar aquilo que se augurava. Agora vamos ver também se este... Como o Couto dizia, também não vou comentar arbitragens porque acho que nem deve ser esse o nosso papel. Nem acho que em nenhum dos jogos tenha havido grande discussão. Talvez aquela expulsão do Fran Sérgio, mas pronto. Agora, este Benfica tem que ser visto. Se realmente está a esse nível, tem que ser visto contra equipas também de maior envergadura. Um Porto, um Sporting. Aí é que vamos ver se calhar se o Benfica está não é, em nível de classe Jorge Jesus ou se aquilo também é só de pouca dura.
vamos ter que perceber, porque eu tenho sempre este estigma de que quando a época começa torta, dificilmente se endireita. Isso tem sido provado errado nos últimos anos, a verdade é essa. Mas acho que esta época do Benfica começou demasiado torta para se endireitar definitivamente. E vamos ver se estou errado, posso estou tantas vezes errado. Vamos ver. Eu acho que quando o Benfica encontrar um adversário digno de um Benfica, é que vamos ver de que massa é que é feito este Benfica. És mesmo humilde, Zé. Estás a dizer que estás tantas vezes errado. Tu deves ser de Sporting. És muito humilde. Dizem que sim. Mas agora, se eu for de Sporting, parece que já provaram que estou certo, não é? É que eu já Ricardo? te atendo. Já não é arrogância, esta falsa modéstia. Eu já te atendo. Está bem. Já Muito falamos bem. sobre isso. Diogo, seja culpa de Elton Leite ou não, ou de Lucas Veríssimo, a verdade é que o Benfica chega ao 7º jogo seguido sem sofrer golos no campeonato. Neste momento, Elton Leite leva o 6º jogo, dado que o primeiro jogo com o Benfica desta sequência foi o empate 0-0 contra o Farense, em que Odisseias ainda era titular na baliza do Benfica. Achas que Vítor Bahia neste momento já tem pelo seu recorde de 12 jogos sem sofrer golos no Porto? Na época de 91, 92, se não me bem recordo. Não, opa, sinceramente acho que não. Acho que teme mais perder o segundo lugar para o Benfica. Sinceramente. Ou eu acho que ele teme mais o Vilas Boas como. Sim, deixa-me só dizer, já agora só para comentar, desculpa interromper-me. Eu acho esses recordes completamente irrelevantes, esses recordes de imbatibilidade ou de sequência de jogos sem sofrer golos. O Sporting fez agora a melhor série invencível da sua história e está, como costuma dizer, com o rabo entre as pernas olha a humildade, por ter olha a passado uma humildade. vantagem de 11 para uma vantagem de 6 pontos sobre o segundo classificado. Dá humildade. Não ouvi, Ricardo, mas já falamos sobre isso. Portanto, esses recordes para mim valem pouco. Valem pouco. Acho que o que deve contar é o resultado e o pontinho depois no final da jornada. E é isso que o Sporting está a importar e que o Porto está a Diogo, importar não também. achas que o Bahia teme mais a presença de Vilas Boas nas próximas eleições da presidência ao Porto do que o Elton Leite? É uma possibilidade, sem dúvida. Principalmente se ao lado do Vilas Boas tiver o António Henrique. Mas isso deixamos para outras galhofas, essa conversa. Não, esse é a presidente Só o pai sombra do do Sporting, Romero agora o Amorim. António Henrique. Segundo os relatos mais recentes. Muito bem, falando então do Sporting, vamos agora para falar sobre o jogo, onde o Sporting empatou com o Famalicão por uma bola igual. É o segundo jogo consecutivo que o Sporting empata, perdendo assim alguma da vantagem que tinha para os seus rivais, estando agora apenas entre aspas, a 6 pontos do Futebol Clube do Porto, com 6 pontos de vantagem, aliás. E pergunto-te, já há muito tempo que víamos o Sporting a jogar ali quase a vencer muitas vezes já gente, muitas vezes falava-se da estrelinha, do Coates que ia aos 90 e marcava o gol da vitória. Achas que estes empates eram já um mal anunciado do Sporting? Sim, não. Eu acho que não há vitórias morais nunca. Portanto, quando uma equipa ganha, mereceu ganhar, e quando uma equipa empata, mereceu empatar, independentemente de como tenha jogado. Este jogo foi o que eu disse também quando fizemos o direto acerca do jogo do Moreirense. Portanto, foi um empate merecido, na medida em que o Sporting não foi capaz de marcar mais golos, portanto, para ganhar vantagem, não obstante ter tido imensas oportunidades para o fazer. Demonstrou imensa solidez defensiva, tirando no minuto do jogo, que sofreu o gol. Creio que o Famalicão fez 2 remates, um deles enquadrado que foi o gol, portanto o Sporting fez muitos mais e a segunda parte quase que o Adam devia ter pago o bilhete. Aliás, deixa-me só acrescentar que nos últimos 2 jogos o Sporting sofre 3 remates e 2 golos, que é também... Pronto. Mas lá está, eu acho que... Deixa-me só dizer, mas também precisou de uma entrega do Famalicão para fazer gol, não é? Podes falar em entrega, eu acho que é a pressão alta do Sporting que sempre foi bem feita desde o início da época, aquela pressão alta do... E aliás, podia ter havido outro lance de golo parecido quando o Coates recupera uma bola mesmo em cima da área de Famalicão, a fazer de ponta de lança e depois assiste o Tiago Tomás que falha. A pressão alta do Sporting é um dos pontos a favor. Durante o jogo houve N oportunidades em que o Sporting, com essa pressão alta no primeiro terço, no terço defensivo do Famalicão, o Famalicão é uma equipa que tentava arriscar a sair a jogar, até porque tinha ali aquele duplo pivô com o Gustavo Assunção e com o PP
a oferecer várias linhas de passe, mas o Sporting, rápido a pressionar, conseguiu ganhar várias vezes, não teve foi uma boa definição. E consegue fazer um golo, mas houve várias oportunidades ao longo do jogo, porque também foi a forma do Famalicão tentar, de certa forma, assumir o jogo com bola, ainda que tenha cometido vários erros. Sim, eu concordo inteiramente. Mas o que eu ia dizer no fundo, é isto. O Sporting não jogou pior. Aliás, na minha opinião, jogou bem melhor do que jogou, por exemplo, com o Santa Clara ou com o Gil Vicente. Sem dúvida nenhuma. O Sporting foi altamente dominador neste jogo. Podemos eu não tenho as estatísticas de memória, mas podemos ir vê-las e certamente que concordarão com que eu estarei a falar de forma certa relativamente às estatísticas. Agora, se a bola, se calhar, em vez de ter entrado, tivesse batido no poste, estamos aqui a falar de um Sporting altamente sólido defensivamente, mas como a bola entrou, estamos a falar de um Sporting apertado, a tremer, pouco consistente, com buracos na defesa, etc. É tudo uma questão de momento e uma questão de percepção. Eu olhei para um Sporting muito dominador, bem melhor do que tem estado nos últimos jogos, como eu já disse, o Santa Clara, o Gil Vicente, por exemplo. Agora, desculpa, também ouço muita gente... Deixa-me só dizer, também mais dominador, porque teve que correr atrás do resultado, ao contrário do que aconteceu na grande maior parte dos jogos, em que não esteve confortável e, portanto... Não concordo, exato, não concordo. Sim. Com o Santa Clara tivemos que correr atrás do resultado, o Sporting acabou por conseguir fazer a reviravolta, mas não foi um Sporting e então a clamada estilinha é precisamente o Sporting quantas vezes a procurar sair de uma situação de empate ou até de desvantagem e sempre a correr no prejuízo. Nunca foi um... Sim, mas também já tiveste vários jogos em que marcaste e depois acabaste por abdicar um bocadinho do jogo mas nisso é que o Sporting está diferente. Mas o Sporting está diferente nisso. O Sporting está diferente nestes últimos 2 jogos, pelo menos. Sim. Mas dou a palavra ao Zé para concluir. Agora, o que eu ia dizer agora, já para acabar, era que ouço muitos sportinguistas na tentativa de desvalorizar este, eu não vou dizer mau momento, mas este momento menos conseguido, a dizer que no início da época, se me dissessem que eu ia estar a 8 jogos do fim, a 6 pontos de vantagem, eu assinava por baixo. Mas isso é uma análise muito redutora e muito pouco inteligente, porque o futebol faz-se de momentos e não só de fotografias temporais, não é? O Sporting não está isoladamente a 6 pontos. O Sporting está a 6 pontos quando já esteve a 11 e numa série em que não vence há 2 jogos. E, portanto, isso tem que ser tido em consideração e lá está. Eu sempre disse que o Sporting não era, e que seja com 10, 11, 7, 5 pontos de avanço, não era o principal candidato porque nem sequer tinha que o ser. Não era o principal candidato porque nem sequer tinha que o ser, porque sobretudo falta de estrutura mental e estrutura e experiência de muitos anos a lutar por campeonatos que o Sporting não tem, simplesmente, nem nos seus jogadores, nem treinadores, nem na própria estrutura. E, portanto, a qualquer falha, a qualquer momento de fragilidade, o Sporting podia acusar a pressão e está a acusar. Agora, se sabe, vai saber dar a volta e recuperar. Eu acho que tem capacidade para isso, mas acho que também corre o risco de não conseguir recuperar tão cedo. Ele está numa... Força, Ricardo, não te quero deixar aí nesse fogo. Nesse fogo de querer falar. Isso é o que eu acho. Bem, eu acho que o Sporting, obviamente, eu continuo a achar que o Sporting é o principal candidato e favorito. E encomendar as faixas dos adeptos do Sporting, achas que continuas a achar? E devem. Claro que acho, mas... A minha questão é, se ainda acreditas nisso, sendo que o Sporting já está só outra vez entre aspas, a 6 pontos do Porto, ainda tem de jogar com 2 grandes rivais como é o Braga e o Benfica. E nesses 2 jogos ao Porto são 5 pode perder pontos, perfeitamente 6 pontos. por causa de confronto direto, não são 6. São virtuais, mas exato, em caso de empate, o Porto vence o campeonato. Pronto, eu continuo a achar o mesmo, mas continuo a achar o mesmo, mas reconheço que errei em parte no meu raciocínio. Eu nunca pensei que o Sporting empatasse estes 2 jogos, não me passava pela cabeça. E mesmo assim o Sporting perdeu o quê? 12 pontos esta época, uma coisa assim de género. 12, 14 no máximo. Portanto, ainda assim está a fazer um campeonato excelente. Mas nunca pensei, nunca me passou pela cabeça que o Sporting vacilasse desta forma. Ainda assim, acho que é perfeitamente razoável a distância que tem 6 pontos de vantagem,
ainda que se fala muito já, no ano passado o Porto tinha, o Benfica tinha 7. Mas se calhar não estava tanto em jogo como está agora, atenção. Ou seja, em termos de confrontos, campeonato. Mas se calhar não estava tanto em jogo como está agora, atenção. Ou seja, está bem. Em termos de confrontos. Tudo bem, e eu reconheço-vos esse ponto, consigo perceber aquilo que querem dizer, e quer queiramos, quer não, o Sporting não tem o historial de campeão que os outros têm, portanto é normal que essa pressão, se quiser chamar, se sinta mais. Porque eu acho que foi efetivamente isso, foi um problema ali de uma quebra de confiança e ceder um bocadinho à pressão nestes últimos 2 jogos, porque o Sporting já tinha mostrado várias vezes jogos a campeão esta época. O Diogo há bocado referiu também, e eu concordo, tipo, o Sporting já teve, foi Gil Vicente, foi Tondela, só para me lembrar no último mês e pouco que aconteceu, a ganhar ali a Arrasca e mostrou que tinha força e tinha garra para chegar à vitória. E agora, porque eu acho que o Sporting não jogou assim tão melhor nesses jogos como aqueles que agora empatou, portanto isto foi um bocado uma inevitabilidade. Agora, esse discurso eu continuo a achar que vocês passam. São aquele gajo que foi traído a vida toda, relações atrás de relações falhadas, e agora que apareceu a tal, certinha, que está tudo bem, estão sempre a desconfiar dela, e tanto desconfiam dela que ainda vão perder. É o que eu acho. Será que se numa fase inicial da época os adeptos de Sporting poderiam ser prejudiciais no estádio e agora iam dar aquela ajuda que falta? Será que são fases diferentes da época? Pode ser um fator? Eu disse que são fases diferentes. Aliás, se calhar agora dava mais jeito. Mas acho que isso pode ter o reverso. Pode ter o reverso da moeda, porque o Sporting vai ter que ir a Braga e à Luz jogar contra essas equipas com os adeptos dessas equipas no estádio, se isso acontecer. E portanto isso pode ser ainda pior para o Sporting, que vai ter que enfrentar o Benfica com 50 mil pessoas, ou 60 mil a puxar para o lado do Benfica. Se uma equipa não tem estofo para jogar sem adeptos, estofo mental, muito menos tem estofo mental para lidar com 60 mil benfiquistas a gritar. Olha, mas a mim relaxou-me bem. O Rubén Amorim chegou à conferência, disse que ainda nos vamos divertir com isto, está tudo bem. Eu gostei do discurso dele, tranquilo. Eu também, eu esqueci-me de falar do Rubén Amorim. Eu sou um confesso fã dele em termos daquele que é a comunicação dele e do trabalho dele também em campo, não é lógico. Mas não fiquei particularmente agradado quando ele diz que o Sporting já ganhou o campeonato, o treinador é que o pode perder. Sim. Acho que isso é... Sim, disse na antevisão. Eu percebi o que eu quis... Mas é para puxar para ele. E percebi o que ele quis dizer, ou seja, o objetivo do Sporting não era ser campeão este ano, ou seja, é sempre um objetivo, mas não era o principal devido às circunstâncias, era lançar jogadores, era construir as bases do novo projeto, e nisso o Sporting já conseguiu. Pronto, tudo bem, mas eu acho que o Sporting tem que se deixar de confiar em vitórias morais, do género, não vamos ser campeões, mas já o fomos porque fomos os que jogámos melhor durante a maior parte da época. Isso não pode acontecer. O Sporting tem que aceitar que um campeão nem sempre é o que joga melhor. O campeão não se baseia em vitórias morais, mas em vitórias concretas que dão 3 pontos. E é mais nisso que o Rubén Amorim tem que pensar nesta fase. Mas o Sporting nunca lidou bem com a pressão. E acho que aí o Rubén está a ser inteligente, a tirá-la de cima. Sim. Ou a pô-la para Sim, ele. aí concordo. E acho que é a melhor forma de chegar ao tão ambicionado e merecido título. Couto, pergunto agora, grande parte do jogo ofensivo do Sporting passa pelos laterais, que neste caso os mais utilizados são Nuno Mendes e Pedro Porro, mas quando eles são anulados, e é uma tática que os treinadores adversários têm utilizado muito agora, a tentativa de anular o jogo pelos laterais do Sporting, vemos a equipa muito sem ideias, muito sem capacidade de se reinventar dentro de campo. Acreditas que tenha-se esgotado, de alguma forma, obviamente figurativa, as ideias de Rubén Amorim e de modos de se reinventar para encontrar novas fórmulas de chegar à baliza adversária? Não me parece que se tenham esgotado as ideias, pelo contrário, como eu até tinha referido no podcast anterior, o Rubén Amorim já tinha introduzido este sistema com mais um médio. Novamente agora que o Moreirense voltou a inovar, colocando se calhar o Pote a oferecer-se mais ao jogo interior, portanto, e a jogar mais a partir do centro, ou seja, já introduz aqui várias ideias diferentes que até se refletem num Sporting
mais controlador com bola. Mas em relação à tua pergunta e aos laterais, sem dúvida que os alas são peças fundamentais em qualquer 3-4-3, seja pela largura defensiva e ofensiva que trazem ao jogo, ainda para mais no caso do Sporting, com o Pedro Porro e Nuno Mendes, que são dois laterais com uma capacidade física e técnica acima da média e que são jogadores, obviamente, fundamentais para aquilo que é o jogo do Sporting. Obviamente que o Porro, e sobretudo neste jogo moreirense, faz um jogo muito abaixo daquilo que vinha a habituar, ainda para mais fica com o Famalicão, sim. Fica ligado negativamente ao golo, com uma abordagem muito displicente à bola, sendo que Fedal também acaba por ficar mal nesse golo, por ser arrastado juntamente com Coates para o mesmo jogador e depois acaba por ceder o golo ao Famalicão. Por outro lado, eu acho que o Nuno Mendes não está a ser tão afetado como referiste em relação aos laterais. O Nuno Mendes não me parece que tenha sido tão afetado. Aliás, na segunda parte, o Sporting faz duas alterações que, a meu ver, foram bem feitas, colocando o Mateus Reis e o Daniel Bragança, que vieram trazer mais capacidade ainda ao Sporting para ter bola, e depois fortaleceu aquele lado esquerdo, que esteve bastante dinâmico, de onde partiram bastantes desequilíbrios por parte da equipa do Sporting. Mais uma vez o Bragança a mostrar que é um jogador determinante quando a equipa procura ter bola e procura também ter maior assertividade e capacidade para rodar jogo, para criar desequilíbrios. Nota depois, lá está, para o Palhinha, que o Ruben Amorim afirmou e bem, é condicionado pelo amarelo, é um jogador que fica claramente condicionado no seu jogo e por isso Bragança é também um jogador intenso e veio fazer muito bem este papel. Ou seja, eu no fundo acho que, e concordo plenamente com o Zé, em que estes dois jogos que o Sporting acaba por empatar, o Sporting estava melhor que nos jogos anteriores. E para mim acho que isso não há dúvidas. Lembro perfeitamente dos jogos em que o Sporting cedeu muito mais oportunidades de perigo ao adversário e não sofre golos por sorte. Temos por outro lado agora um Sporting que neste jogo em específico vê-se a marcar e acaba por sofrer logo o golo. O jogo depois não cria oportunidades, e há outra coisa que me parece, é que este Sporting estamos a chegar a uma fase diferente do campeonato, em que é, agora à medida que o cronómetro vai avançando e o Sporting não se vê em vantagem, está-se a ver nervosismo por parte dos jogadores. Vemos, por exemplo, um Jovane que entrou claramente nervoso, pouco assertivo. O Sporting, quando vê, em vez de, portanto, e nos jogos anteriores em que se falava da tal estrelinha, vimos um Sporting a procurar ativamente reagir, e por isso a estrelinha, como se queira chamar, acaba por ser alcançada porque o Sporting a procurava. Neste caso, neste último jogo, o que se vê foi exatamente que o Sporting, alguns jogadores entram com nervosismo, não há tanto acerto e o Sporting acaba por não conseguir ver-se em vantagem. Diogo, queres acrescentar alguma coisa sobre o que foi este Sporting Famalicão e sobre o que falta de jogar aos Leões? Não, dizer só uma coisa, nós estamos aqui a discutir o discurso estávamos aqui a discutir o discurso do Ruben que tem para fora. Eu acho que o mais interessante seria perceber que discurso é que o Ruben terá para dentro. Porque pelo menos para dentro a obrigação seria, nós temos que dar um murro na mesa e dizer, nós temos que ganhar esta porcaria, custa o que custar, porque estamos 6 pontos à frente e temos a oportunidade única para ser campeões. E deixar-se dessas tretas, dizer que são jogadores jovens e não sei o quê, porque isso certamente também já são tretas. E só para terem noção, o Sporting entrou com uma média de idades no último jogo de 26 anos. O Porto entrou com uma média de idades de 26,7. Portanto, a diferença não é assim tanta. Portanto, deixem-se de usar esses argumentos e pelo menos para dentro, acho que tem que assumir um discurso forte, vigoroso, é como tem que ganhar e mais nada, que tem aqui uma oportunidade excelente. Mas a média parece-me irrelevante quando a média pode refletir. No caso do Porto tens muitos jogadores na roda na casa dos 26 e a média fica por ali. No caso do Sporting tens jogadores com 30 e tens jogadores com 18. Tens 4. Sim, e o Porto também tens o Pedro que tem 38 anos, por exemplo. Tens júniores, no caso do Sporting tens júniores em campo. E isso aí tem uma influência brutal e é aquilo que eu te digo, vê-se mais nervosismo e é natural que estes jogadores vão ter mais nervosismo a partir de agora, ainda para mais com resultados. Com os resultados a não aparecerem e com a equipa até a jogar bem, o que acaba por ser de certa forma inglório. Mas obviamente que a imaturidade revela-se, não da parte dos defesas. Portanto, que o Sporting da defesa é que tem experiência, da defesa para a frente tem jogadores muito mais novos. E os defesas então que puxem pelo resto da equipa, que lhe apertem os tomates e que digam, temos que assumir agora, e está na hora de assumir isto porque temos tudo para ganhar. Esta é a minha opinião, não sei. Muito bem. Subscrevo. Estando então no rescaldo desta jornada feito,
Queres acrescentar alguma coisa, Ricardo? Especialmente a parte dos tomates. Não dizer só Pronto. que subscrevo, Eu especialmente já, a eu já parte tinha ideia que era essa parte que eu subscrevia só. O resto acho que não tens grande coisa a dizer. Era mais essa parte. Estando então feito o rescaldo desta jornada, vamos passar às nossas rúbricas. Tendo então agora nós uma estreia, a nossa rúbrica, o Cala-te ao Menos. Epá, cala-te ao menos. E esta nova rúbrica pretende mostrar-se semanalmente ou mensalmente algumas situações em que o melhor era dizer a essa pessoa cala-te ao menos. O nosso cala-te ao menos esta semana vai para o treinador do Leixões, da equipa sub-23 do Leixões, que tem umas afirmações nada felizes sobre quanto aos homens do futebol e sobre, ele usa a expressão as Sofias desta vida, se não me engano. De alguém que vocês que andam no... Quem anda no mundo do futebol, porque há pessoas que não andam no futebol, ou que pensam que andam, e as Sofias desta vida têm que aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem que ser dos homens do futebol. E como é que se quer falar de integração das mulheres no desporto quando depois vemos os intérpretes do futebol a terem declarações destas? Zé, o que é que achaste destas declarações e o que é que acha que se pode fazer para tentar que não voltem-se a repetir? O que se pode fazer não é a educação das pessoas, não é mais do que isso. A Federação não vai fazer nada. A Federação, quanto muito, podia sancionar o treinador ou alguma coisa do género, mas isto parte da educação de cada um. Exato, mas, e desculpa interromper-te, mas é isso que eu também acabo por perguntar. Porque, por exemplo, nós vemos em Inglaterra os treinadores nem... Tudo bem, depois também vai das questões da liberdade de expressão, mas acho que isso foge um bocadinho aqui ao tema. Mas em Inglaterra, um treinador só por falar de um árbitro, e tivemos o exemplo de José Mourinho, que elogiando um árbitro foi multado, não se pode abordar certos temas. E há certos temas que são, não digo tabus, mas que não se devem abordar porque sabem que há sanções pesadas por parte Sim, da mas Federação. primeiro acho que comparar o Mas futebol inglês com o Inglaterra português também não é exemplo nisso. Inglaterra é também comparar não é exemplo alguma coisa com chocolate, que eu não vou Mas dizer o que é Inglaterra essa também não coisa. é exemplo disso. Esse tipo de sanções e aquela história do Cavani, que eu também já escrevi, isso também, eles também têm péssimos exemplos do excesso de zelo e da estupidez. Sim, mas Sim, claro, se mas uns, não vou desculpar se uns o pecam mau por excesso de péssimo zelo, e em o Portugal péssimo por mau. peca-se por não haver zelo nenhum. Mas eu não sei, eu também não sei o regulamento da Federação, portanto pode haver sanções ou pode não haver sanções, não sei de qual. Mas acho que isso parte da educação de cada um. Mas acho que foram lamentáveis as acusações, ainda para mais quando a pessoa visada, até uma pessoa que comenta futebol regularmente e com sucesso e com propriedade, não é? Nos comentários da Social de Haver não são propriamente descabidos nem pouco informados. São muitas vezes análises até bastante interessantes que quem gosta de futebol gosta certamente de ouvir. E acho que o Zé Augusto, acho que é o nome do treinador de Leixões, ou do ex-treinador, a esta altura, José Faria. depois veio-se desculpar, enfim, a apelar ao sentimento das pessoas, a falar dos filhos e tal, mas enfim, o mal está feito e declarações dessas têm que ser sempre condenadas. Não, isto porque ele diz que a frase que ele, ele com homens do futebol foi só uma forma de expressão. Mas, Diogo, pergunto-te agora também, como é que depois de uma situação destas e no momento em que vivemos, em que a cultura também acaba por ser um bocadinho a cultura de cancelamento, é um tema tão atual das nossas vidas, em primeiro lugar, não achas que os treinadores também deveriam começar a ter alguma formação em termos do que falam para o público e também... Sim, Sim. eu acho que os treinadores têm tido nos últimos tempos momentos muito gebros. Os treinadores portugueses, quer dizer, temos em primeiro lugar aquela situação do Sérgio Conceição com o Paulo Sérgio, que é absolutamente lamentável. Temos a situação de Miguel Cardoso contra o Boa Vista, também agora bastante recente. E agora é essa que vocês já referiram. É só lamentável e esses atores não perceberem que fazem parte de um espetáculo que é visto por várias milhões de pessoas, visto por crianças que um dia esperam ser treinadores, e esta situação de não haver adeptos torna essa situação, passa a redundância, ainda mais importante porque é tudo mais visível, mais audível, e essas questões agora ficam mais claras. Acho que sim, acho que sinceramente a educação devia começar em casa.
Não começando em casa, acho que devia ser imposta de alguma forma, porque isto não tem sido nada. Ora, este gajo é um brutinho, em primeiro lugar. É o que ele é. Este é um gebro que ali anda e isto não é nada. Este tipo de afirmações só mancham o futebol. Era como o Diogo estava a dizer isto. Isto é uma vergonha. Quer dizer, são ouvidos por milhares ou milhões de pessoas e depois este comportamento não terem os mínimos, pá, não se compreende. E pá, fundamentalmente é isso. Tipo, eu acho que isto, a formação dada aos treinadores, eu acho que não lhes vai dar educação. Eles não têm educação, isso não adianta nada. Pode adiantar em situações. Eu lembro que o Jesus já falou várias vezes nisso e outros treinadores que ao longo da carreira foram tendo um acompanhamento para se expressarem melhor e esse tipo de coisas. Agora, isto é uma questão clara de falta de respeito e ele ter dito as Sofias desta vida não é à toa, não é? Porque há dezenas de comentadores homens e ele não o referiu. Portanto, claramente que aqui há é um comentário machista e baixo da parte dele para com uma profissional que tem mostrado que tem crédito, que sabe, podendo concordar-se ou não. Eu ouço a Sofia Oliveira várias vezes e às vezes concordo, outras vezes não, mas isso não interessa. Tipo, é uma pessoa informada e que se prepara para aquilo que faz. E este tipo de atitudes, assim como aos piretes que o treinador do Rio Ave fez, pá, enfim, não sei se foi pelo Fábio Coentrão ter marcado o golo ou não, mas também já fez uns momentos engraçados deste género, sem piada, engraçados, essa expressão. Mas enfim, é uma tristeza. Deixa-me só então, já agora também dar aqui só um parecerzito. Para já há vários ingredientes que motivaram isto. Portanto, primeiro é aquela coisa que nós chamamos sempre da azia, não é? Portanto, o treinador acaba de perder o jogo. E depois há outro ingrediente que também no nosso futebol às vezes é muito comum nos treinadores, que é a necessidade de responderem a comentadores. E a pessoas que o trabalho deles, e sobretudo no caso da Sofia e no mérito do Canal 11, faz parte de programas que procuram analisar o futebol, procuram falar de futebol, procuram afastar-se de polémicas. Lá porque ela fez uma análise à equipa dele que não lhe terá agradado, isso não é motivo nenhum porque uma análise de futebol é o que é. Portanto, pode ser uma análise que elogia a forma de jogar, que critica a forma de jogar. Os treinadores têm que saber responder a isso, têm que saber ignorar isso, porque o que importa é o trabalho que fazem lá dentro. Tem os jogadores para os quais têm que corresponder e este treinador não pode cair no erro de fazer isto no final do jogo, muito menos nos moldes em que o fez, até roçando lá está as tais afirmações machistas. Portanto, que é pena, porque a Sofia está a fazer o seu trabalho, está num canal que promove, portanto, o que promove, e é para da parte da Federação, que deve promover a igualdade, que promove o falar do futebol sem burburinhos, sem polémicas. E portanto acho que é lamentável toda a situação. Muito bem. Passamos então à nossa segunda rúbrica desta semana, que é uma repetição da semana passada, que a nossa rúbrica é As Luvas do Ricardo. As Luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Nesta semana temos esta rubrica à cara de Zé, que nos trará a sua memória, o seu momento marcante da sua vida no futebol. O que é que nos traz, Zé? Como o Ricardo me roubou, entre aspas, no bom sentido, claro, a minha memória que eu por eleição costumo contar, vou contar outra que, enfim, quando tinha os meus 8 aninhos, fui ao estádio de Alvalade ver a meia-final da Taça UEFA, na altura Sporting e Newcastle, em que o Sporting ganhou 4-1. Pronto, fica aqui dito que sou um adepto do Sporting, para os espectadores mais desatentos. Podia ser do Newcastle. Não, mas como a história vai desenrolar, vai-se perceber que eu sou do Sporting, por isso faço já aqui o disclaimer. E portanto, com os meus 8 aninhos, no meu dia de anos, dia 14 de Abril de 2005, estava eu no estádio de Alvalade a ver a equipa orientada por José Peseiro. Pé frio.
lá não vale a rir. E, estava eu a ver o Sporting Newcastle, o Sporting teve um resultado bastante feliz. Ao meu lado estava um velhote que eu não conhecia e que me perguntou, eu estava a comer uma sopa, porque estava na altura no camarote, e o velhote perguntou-me, então onde é que arranjaste essa sopa? E a minha mãe olhou para esse velhote e ficou assim de olhos muito arregalados, e era o atual Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, estava a ver a meia-final ao meu lado. E eu, na inocência dos meus 8 anos, arranjei ali, mas se quiser com uma da minha, portanto. Foi o que eu disse. É verdade. E também não havia Covid, portanto estávamos mesmo lado a lado. E depois, enfim, foi uma viagem para casa, porque eu não sou de Lisboa, portanto foi uma viagem de 1h30, bastante eufórica. E menos de um mês depois, lá estava eu para ver a final em Alvalade, Sporting CSKA de Moscovo, em que o Carrasco Wagner Love faz um brilharete e, portanto, a minha viagem para casa foi bastante... Enfim, foi talvez o momento mais infeliz da minha vida depois do campeonato de 2015-2016, portanto é essa a memória que eu tenho para contar. Foi um mês marcado por uma euforia extrema e uma depressão gigante num miúdo de 8 anos que nem se lembra, ou mal se lembra de ver o Sporting campeão. E é isto, é a minha memória. E sendo que no primeiro jogo tirei uma foto com o atual diretor desportivo, Hugo Viana. Portanto, se isso acrescenta algum valor à história, não sei, mas fica aqui. Marcelo para não vir de garfo que era sopa. Não, na altura nem sabia que ele era. E nem tinha a notoriedade que tem agora, mas sim, pode indiciar que se calhar tem uma simpatia pelo Sporting e eu ficava agradado com isso. Muito bem, já percebemos também que acabas por ser meio com um omelete. Quando entras em campo com o Ricardo, ele salva a nossa seleção. Quando sentas ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, ele torna-se Presidente da República. Por isso, temos já aqui... Portanto, vejam lá onde é que vocês podem chegar. Daqui a uns aninhos estamos a comentar na Sport TV. Ou no Canal 11. Exatamente, no qualquer um deles. Muito bem, damos então por concluído este nosso segundo episódio do Fora de Jogo Podcast. Agradecer aos 4 por terem estado aqui também a dar os vossos comentários e a passarmos este bom bocado. Agradecer também a todos os que nos estiveram a ouvir até agora e temos encontro marcado para a semana. E apita o árbitro! Fora de jogo!